Leão de Sofá, um podcast de sportinguistas para sportinguistas. Com apoio Sport TV. Quando o primeiro golo entrar, vai chover, chover tanta emoção que todos A nova época só perde quem não vê. Onde é que se vê? é na Sport TV. É aqui, na Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos aqui até ao arranque da época. O Sporting começa o campeonato na Amadora, frente ao Estrela, equipa que terminou no limite da descida na época passada. Primeira jornada com perda de pontos já não acontecia desde 2022-23 em Braga. O Sporting que não perdia pontos diante do Estrela da Amadora desde 2006. Em relação ao primeiro 11 da época, algumas surpresas. Sem Maxi a cumprir castigo, Rui Borges lançou o Rodrigo Dias, que fez a sua estreia em jogos oficiais. No meio-campo, Altimira e Issa Doumbia. Mais na frente, Salazar, Flávio Gonçalves e Ioannidis. Olá, Ângelo. Olá Mário, olá Leões. Sim, começando pelo 11, acho que o Rui Borges ouviu aqui o nosso podcast, o nosso episódio da semana passada, e para não deixar nenhum de nós chateado, acho que acabou Sim. por arranjar um meio termo, né, no 11 inicial. Surpreendeu-me, não estava à espera que mexesse na dupla de meio campo, e surpreendeu-me principalmente pelo Rodrigo Dias. Não estava à espera que lançasse um jovem sem experiência ainda de Primeira Liga logo no 11 inicial. Quanto ao jogo, eu vou usar uma frase popular e vou dizer que só mudaram as moscas. Não vou completar para não ter depois de dar trabalho ao Mário para pôr aqui um pi na edição. Não, estás à vontade. Vou deixar a quem nos ouve vou deixar a quem nos ouve para completar a frase do seu lado. Quanto ao jogo, acho que não vale muito a pena estar aqui a analisar lance a lance. Acho que o Sporting na primeira parte, embora tenha criado algumas situações e justificaria ter chegado à vantagem durante a primeira parte, acho que a imagem que fica é uma falta de intensidade absoluta por parte de grande parte dos jogadores do Sporting. Lembram, por exemplo, aquele lance, o primeiro lance de perigo do Ioannidis, que está em excelente posição para marcar e faz quase um passe para o guarda-redes. Acho que foi isso que marcou a primeira parte do Sporting, uma falta de intensidade muito, muito grande. Se calhar, à exceção, ou excluindo aqui, se calhar, Eduardo Quaresma e Salazar, acho que foi a imagem de todos os outros jogadores do Sporting na primeira parte. E embora o Sporting tenha estado por cima, acho que o Sporting não sai a perder para o intervalo porque o árbitro não quis. Porque aquele lance do golo, que não chega a ser um golo anulado, porque o lance já tinha sido interrompido, mas aquele lance mesmo, o último lance da primeira parte, daquela, entre aspas, falta sobre o Gonçalo Inácio, acho que não se justifica, obviamente. E aliás, viu-se exatamente a mesma coisa depois no primeiro gol do Estrela, que ou são ambos ilegais ou são ambos legais. Não dá para anulares um e permitires o outro. Acho que nada justifica. E, na minha opinião, são ambos legais. Depois, na segunda parte, acho que voltou a acontecer muito daquilo que é o Sporting, ou que foi o Sporting da época passada. O Sporting entra muito bem, faz 1-0 aos 47, 48 minutos, salvo erro. Portanto, pareceu entrar com vontade de resolver o jogo. Faz 1-0, chega ao 2-0 também com bastante facilidade. E depois deixa-se empatar debaixo de circunstâncias extremamente questionáveis da parte do Sporting. Atenção, o primeiro golo, o Eduardo Quaresma, que até àquela altura só não era, para mim, o melhor jogador do Sporting em campo, porque temos um jogador como o Salazar que faz um golo e uma assistência, portanto, que de facto trouxe mais peso ao resultado. Mas para mim o Eduardo Quaresma tinha sido o melhor jogador do Sporting na primeira parte, de forma destacada. Tem um lance em que perde um duelo, que acontece, perder um duelo com o jogador do Estrela, mas desiste à espera que o árbitro marque falta, e isso é que não pode ser aceitável. Depois, na sequência do lance, o Gonçalo Inácio também decidiu marcar um jogador com os olhos, e o Rui Silva defender o poste mais próximo também não lhe interessou muito na altura.
O segundo golo acontece já com o Fresneda em campo, volto a dizer, um suposto especialista defensivo que foi ultrapassado sem esforço nenhum por um jogador que estava a jogar na terceira divisão o ano passado, faz um cruzamento que a bola iria muito provavelmente sair pela linha lateral do lado contrário e que o Rui Silva consegue transformar num gol. E o Sporting, depois de estar a ganhar 2-0, vê-se empatado 2-2. E o que é verdade é que se depois olharmos para o jogo, ou para o pouco jogo que houve depois do empate, se calhar esteve o Estrela mais próximo, se calhar não, de certeza, esteve o Estrela mais próximo de fazer o 3-2 do que o Sporting de fazer o 2-3. E acho que de todas as falhas que nós já identificámos aqui o ano passado, que voltaram a acontecer neste jogo, acho que aconteceu uma coisa que nós já dissemos aqui nas últimas semanas, que é uma falta de intensidade e uma falta de liderança atroz que me preocupa muito. Gonçalo Inácio faz um jogo ridículo, não tem outro adjetivo para o jogo de Gonçalo Inácio. Era algo que eu tinha identificado como um ponto de preocupação quando gravámos aqui com o Visão Vermelha, ter um capitão como o Gonçalo Inácio, que ao dia de hoje mostra tanta liderança como o Nodi, preocupa-me um bocadinho, porque é um jogador que não está em causa a sua qualidade, de longe. É um jogador que eu gosto muito, mas não é um líder, ou pelo menos ao dia de hoje não é um líder. Pode vir a ser, hoje não é. E o Sporting não tem ninguém em campo que tenha essas características, ou até pode ter, mas faltar ainda se calhar depois aquele peso dentro do balneário. E obviamente também percebo que o Rui Borges não entrega a braçadeira de capitão do Sporting a um Zalazar, a um Altimir, a um Silas Anderson, também obviamente percebo isso, mas Gonçalo Inácio não é de todo, ao dia de hoje, volto a dizer, a meu ver, uma boa escolha para capitão de equipa. E depois, para terminar, vou também falar do Suárez, porque aparentemente um jogador que está cheio de intensidade nos treinos. Não queres deixar para os destaques? Não, vou só falar okay. do Suárez, que um jogador que aparentemente está cheio de intensidade nos treinos, se calhar convinha trazer um bocadinho dessa intensidade e dessa garra para o jogo, porque entrou e, além de ter empurrado um jogador do Estrela, acho que não fez mais nada. Portanto, se calhar, se é um jogador que gosta de mostrar que o Sporting já é pequenino demais para ele, se calhar convém demonstrar um bocadinho disso dentro de campo, porque ontem, zero. Sim. O Ângelo já está aqui quase sem voz. O Sporting está-te a destruir. Não está relacionado. Não está relacionado, mas... será? Não sei, isso é o que tu dizes. Não, é assim, eu diria que o Sporting até entrou bem. Eu não concordo tanto contigo, senti uma intensidade inicial, algumas boas iniciativas, mas não estávamos a ter muito sucesso na conclusão. O Ioannidis, o principal elemento da desinspiração, teve cerca de 3 chances desperdiçadas na primeira parte. Estava a faltar ideias coletivas, alguns rasgos individuais, pouco jogo interior, que é uma diferença clara desse novo Sporting, sem Pote e Trincão, que fazia a diferença principalmente contra equipas mais fechadas. O gol do Sporting aparece logo ali a abrir a segunda parte, um passo espetacular do Flávio Gonçalves a desbloquear, com o Salazar a finalizar muito bem. E a verdade é que não estávamos a criar muito perigo, até que marcámos o segundo, num belo trabalho do Salazar, com o Ioannidis finalmente a conseguir marcar. As indicações do jogo já não eram as melhores, mas pelo menos estávamos a ganhar por 2-0. Mas não soubemos aproveitar esses golos. Na primeira parte, o Estrela já tinha tido 2 saídas perigosas, uma por um erro do Inácio, outra que começa numa perda de bola no ataque, onde o Quaresma acaba por salvar. Aqui é o Quaresma que fica mal, é ultrapassado, desiste, é uma jogada relativamente simples, que acaba em golo, e depois voltámos a ver o velho, agora novo Sporting, recuar e convidar o adversário a acreditar que pode dar a volta. E estava na cara que era isso que ia acontecer. Porque faltavam mais de 15 minutos e o Sporting não conseguia ter bola com qualidade, não conseguíamos sair com critério, foram ali uns cruzamentos previsíveis, fáceis para o Estrela defender. Na segunda parte tivemos menos posse de bola e menos remates com o Estrela. Depois do segundo gol não fizemos um único remate. Podemos falar do Rui Silva no segundo golo. É verdade. Também é verdade que salva depois aquele que podia ter sido o golo da derrota. Mas esses erros individuais que aconteceram ao longo do jogo, tantos que deram golo como os outros que não deram, aconteceram por uma incapacidade de controlar o jogo. O jogo ofensivo do Sporting foi pobre, baseado em cruzamentos e poucas combinações. Diria que vem das mudanças individuais, e enquanto nos amigáveis
tivemos mais espaço para explorar. Aqui apanhámos uma equipa mais fechada. Talvez aqui a morte do Tiki Tasca. Tiki Tasca esse que também não nos deu nada na época passada, mas para já o seu funeral também não. E mais uma vez o Rui Borges não conseguiu ou não teve a capacidade de mexer positivamente com o jogo do Sporting, algo que infelizmente vimos várias e várias vezes no passado. Era uma das minhas preocupações em relação ao Rui Borges, e nesse início de campeonato temos razões para estar preocupados. Agora, a culpa morre solteira, e óbvio que o Rui Borges não é o único culpado. Os jogadores tinham de dar mais, tinham de ter outra postura, principalmente depois de estarmos a ganhar por 2-0, onde parece que desligaram. Mas existe um dado assustador. Na era Rui Borges, esse foi o 16º jogo onde o Sporting deixou escapar uma vantagem no marcador. Época passada foram 10 jogos onde isso aconteceu. Por isso, podemos falar de muita coisa, mas no final existe um padrão que se repete. Mudámos meia equipa, mas existem comportamentos que se mantêm. Para fechar, ainda sobre o futuro, olhando para o passado, o Sporting já foi campeão 8 vezes depois de perder pontos na primeira jornada, 5 empates e 3 derrotas. A última em 1999-2000, empatámos também 2-2 contra o Santa Clara. Perder pontos na primeira jornada é quase sempre sinónimo de má época, não há volta a dar. Mas ainda existe muita estrada e vamos acreditar que estamos no início de um novo processo, e essa equipa ainda tem muita margem de melhoria, sem dramas e com confiança. Eu nunca entrei em euforias pelos jogos de pré-época e agora começo a ver adeptos a criar todo tipo de dramas por um empate na primeira jornada. Não éramos os melhores há umas semanas, não somos os piores hoje. Sim, isso é. Concordo absolutamente. Aqui o que me preocupa, e acho que também é nesse sentido que estás a falar, o que me preocupa é ver erros que não são. Que estão sempre a acontecer, repetidamente. E isso, se antes nós poderíamos, de certa forma, ilibar a equipa técnica e colocar, se calhar, uma culpa maior no treinador, esta época, fruto das alterações no plantel, não é? Se calhar o peso, ou entre aspas, a percentagem de culpa da equipa técnica terá que ser revista e terá que, se calhar, ter-se-á que dar outro peso à equipa técnica nessa frente, porque estar a ver este jogo parece exatamente a mesma coisa que ter visto o jogo contra o AVS a época passada, contra o Tondela a época passada. Exato. Tu estás a ganhar 2-0 e pensas, ok, vou empatar, portanto vai ficar 2-2. Eu acho que se calhar 9 em cada 10 sportinguistas a ver o jogo ontem, quando o Estrela faz o 2-1, se calhar todos dissemos, ok, não, vamos ganhar este jogo. Já vi isto acontecer N vezes. Sim. Com uma equipa quase toda, acho que só o Inácio, talvez o Inácio e o Vaianidis e o Rui Silva, diria, jogadores da época passada, no 11, não é? E mesmo assim sentia-se que era praticamente a mesma coisa, que ia acontecer a mesma coisa. Sim, contando que o Ioannidis praticamente não jogou, sim, era Rui Silva, Quaresma, Inácio e Vaianidis. Eu queria dizer Vaianidis, desculpa. Disse Ioannidis, o Ioannidis praticamente não jogou. Seriam... Mas sim. E o Catam. Eram 5 exato. jogadores. Se olharmos assim para os titulares, até seria Catam, Rui Silva e Inácio, até. Porque o Vaianidis e o Ioannidis não foram os titulares. Mas, certo. Ou seja, uma equipa quase toda nova e tu sentias que... Mas acontece mesmo. Portanto... Se ia repetir, sentias que se ia repetir. Eu estava naquele momento em que o Santa Clara, não, desculpa, que o Estrela marcou o primeiro golo, estava na cara que o Sporting ia sofrer o empate. Estava na cara. E depois de sofrer o empate, não foi a reviravolta por pouco, por muito pouco. Sim. No minuto a seguir, quase, a bola vai ao meio campo e... Aí depois no aqui antes do Rui Silva, mas... Sim, aqui antes de entrar, antes de passar para os destaques, queria só, passa a redundância, destacar uma coisa porque me esqueci, mas acho que é merecido, uma palavra quer para o Rodrigo Dias, quer para o Flávio Gonçalves. Eu tenho aqui nos Flávio Gonçalves aqui, não sei se... o Flávio aqui a dar-te razão. Já está nos destaques. Se calhar vamos então aos destaques e depois comentamos. Ok, então se calhar passamos para os destaques. Passamos aí para os destaques. Então, eu posso começar. Eu tinha dito há pouco que até ao intervalo o meu MVP era o Eduardo Quaresma, mas tenho de facto que passar para o Zalazar, por aquilo que aconteceu na segunda parte, quer de bom para o Zalazar, quer de mau para o Quaresma. Zalazar está diretamente envolvido nos 2 golos, um golo e uma assistência, e portanto tem obviamente que ser o MVP. Depois continua a dar destaque positivo ao Quaresma, tem de facto aquela má abordagem que estraga ali um bocadinho o jogo do Quaresma, mas na primeira parte esteve
imperial. Esteve não só a limpar tudo do seu lado, como a limpar muito do lixo e dos buracos abertos pelo seu colega, pelo seu vizinho do lado, e teve muito bem na primeira parte, e na segunda também esteve bem à parte daquele lance. Portanto, são esses os meus destaques positivos. Começo aqui pelo Salazar, marca e assiste, inevitável MVP, acaba por ter um impacto claro na equipa. Não traz aquele jogo associativo, traz outras coisas. Na reta final do jogo eu não gostei muito, achei pobre a forma como tentava criar jogadas de perigo, mas não foi por ele que perdemos pontos. Acho que depois quis tudo sozinho, né? Quis tentar resolver sozinho. Sim, aquelas bolas para a área, aqueles cruzamentos para a área que não tinham nexo, tipo, eram bolas fáceis para a defesa e para o guarda-redes do Estrela. Tipo, aquilo já não dava, ou seja, ele não estava a pegar na bola e a pensar o jogo, não é? Ele também não é bem esse tipo de jogador, mas acho que podia ter feito mais naquela reta final, diria. Depois dei ao Flávio Gonçalves, jogo muito bom, está ligado ao primeiro golo, e só não tenho umas assistências graças ao Ioannidis, não é? Senão tinha terminado com umas assistências. O Flávio trouxe coisas muito interessantes, espero que continue a ser aposta. A continuidade de um Gonçalves a espalhar magia pelo Sporting. E depois dou ao Eduardo Quaresma. E também ele com G no nome, também está Flávio G como Pedro G. Sim, pois é. E depois dou ao Eduardo Quaresma. Fica um pouco mal no primeiro gol, de facto, mas de resto fez um jogo muito bom e para mim, mesmo assim, merece destaque positivo. E são esses os meus 3 destaques positivos. Negativos. E por falar em nomes, acabem com os nomes no fundo da camisola. Os nomes é para estar em cima, não é para estar em baixo. Eu acho que é uma questão de hábito. Façam-me esse favor. Acho que é uma questão de hábito. Vais ter que te habituar nessa camisola, vai ficar assim. Pois, nesta vai ter que ser. Destaques negativos. Acho que não dá para fugir. Tem que ser Gonçalo Inácio e Rui Silva. Gonçalo Inácio, jogo paupérrimo. Péssimo jogo de estreia como primeiro capitão do Sporting. Muitas casas, sempre mal colocado. É verdade, e também era algo que eu queria mencionar. Também quero ver o que é que esta equipa consegue render a jogar num relevado e não num piso como aquele que vimos ontem, mas é o que é. Não estava propriamente um piso muito ao jeito de Gonçalo Inácio tentar os seus passos longos, os seus lançamentos de quarterback, mas nem isso conseguimos ver. O primeiro lance em que o Quaresma consegue livrar um golo é fruto de uma casa gigante do Inácio. Depois tem o lance do golo anulado ao Estrela, que eu volto a dizer, não é falta nem aqui nem na China. Por acaso eu acho que portanto, ele leva ali um toque no pé, mas não tenho a certeza. As imagens também não ajudam, mas é complicado, é polémico. Para mim um jogo mesmo muito fraco do Inácio. Depois o Rui Silva, é verdade que salva o 3-2, mas a abordagem no segundo golo, aquilo é de amador, é uma bola que vai para fora e ele mete-a dentro da baliza. E no primeiro também não acredito que esteja livre de culpas, porque a bola entra no poste mais próximo, e aquela bola, a meu ver, teria que ser do guarda-redes. Portanto, para mim são estes dois os destaques negativos. Eu começo aí pelo Rui Silva, que eu não dei destaque negativo ao Rui Silva, porque se desse ao Rui Silva acho que tinha que dar ao Quaresma, que dei positivo, porque acho que o Rui Silva fica muito mal nesse segundo golo, mas ainda assim depois salva ali, tem uma grande defesa. Eu não atribuo tanta responsabilidade no primeiro, se calhar podia ter feito mais, é verdade, mas não atribuo tanta responsabilidade aí, e portanto por um erro grave, se fosse para dar negativo ao Rui Silva, para mim acho que para ser justo tinha que dar também ao Quaresma. Percebo. E portanto não dei ao Rui Silva. Dou ao Gonçalo Inácio, concordo com tudo o que disseste. Muito, jogo apagadíssimo do Inácio, pouco seguro, ineficaz nos lançamentos. E depois tenho que dar ao Ioannidis. Bem-vindo à maldição do 7, mas mesmo com o golo, péssimo jogo do Ioannidis. Tem que levar aqui. Acho que aquele golo é um golo depois de muita insistência. 4 chances claras, lá marcou. Mas mesmo assim acho que tem que sair daqui com um destaque negativo. Eu aproveito e vou já aqui às minhas menções. Começo aqui pelo Soares, tem uma menção negativa. Entrou e só ouvi levar amarelo. E olhando para os dois novos que jogaram, o Nel estar atrás dos dois nesse momento é um ultraje, é ofensivo. Só se justifica pelos estatutos, que não deviam existir. Até posso perceber que não fosse titular, ok, tudo bem. Mas não entrar é ridículo. E depois tenho que dar aqui uma menção positiva, já falaste dele, Rodrigo Dias, não estava à espera que fosse titular e teve bem, cumpriu com qualidade. Deixo aqui essas minhas menções. Em relação ao Rodrigo, que eu também queria falar dele, sim, não se pode dizer que fez um grande jogo ou que tenha desequilibrado, mas não foi nem de perto nem de longe por aí que o Sporting deixou pontos na reboleira. Portanto, sim, dar os parabéns ao Rodrigo por aquilo que fez. Acho nós não estávamos à espera, e se calhar nem ele estava, de ser titular, ou se calhar muito pouco
tempo antes do jogo é que teve essa novidade. Portanto, sim, acho que pode ser uma solução de recurso do Sporting e quem sabe estará ali um talento para o futuro. Fala-se de uma possível contratação para dar concorrência ao Maxi. Se calhar este jogo pode ter sido um teste para saber se essa concorrência já está no plantel ou não. E agora, Ângelo, olhando aqui para o mercado, Néstor Iracunda, extremo australiano de 20 anos. O Iracunda apareceu ainda muito novo no Adelaide United da Austrália. Começou a jogar na equipa principal com 16 anos. Na época 2024-25, aos 19 anos, teve uma grande transferência para o Bayern de Munique. Andou entre o Sub-19 e equipa B, seguindo-se um empréstimo no mercado de janeiro para o Grasshoppers, da Suíça. Conseguiu afirmar-se na equipa nessa meia época. No final da época teve a sua mudança em definitivo para a Inglaterra para representar o Watford da Championship. O Watford não fez uma grande época, em 25-26 terminou em 16º. O Iracunda realizou 42 jogos com 4 golos e 4 assistências. Ainda assim não foi dos mais utilizados, em 42 jogos 18 foram a sair do banco. O Iracunda ainda deu nas vistas nesse Mundial ao serviço da Austrália com um dos golos da vitória por 2-0 frente à Turquia. Vai ser reforço do Sporting por 15 milhões de euros mais objetivos. Sobre o jogador, tem um grande remate fora da área. Ele em 4 golos pelo Watford, 2 foram de livre. Outro contra o Stoke City foi uma espécie de livre em jogo corrido. Olhando para os outros golos, até incluindo aqui o da seleção, sou muito à procura do lançamento na frente, onde ele acaba por se impor muito bem, é rápido e forte fisicamente, ainda tem qualidade, bom toque de bola, não sendo um goleador, tem características interessantes que, bem explorado, pode marcar muitos golos em Portugal. Ele joga maioritariamente a extremo direito, mas tem uma abrangência muito grande, consegue pisar muitas zonas do campo, pode cair na ala esquerda, pode jogar como falso 9. Olhando para o nosso plantel atual, é um jogador diferente, ainda não sei bem onde se vai encaixar. Eu vi-o a jogar até ali na posição do Katam, só espero que não venha tirar espaço ao Flávio Gonçalves. Ângelo, o que é que tu tens a dizer sobre o Iracunda? Bem, eu quero que ele venha, quanto mais não seja pelos oráculos da CMTV. Acho que vai ser espetacular ver os trocadilhos que aquela equipa vai fazer. Quanto ao jogador, é um jogador que eu, entre aspas, conheço há uns anos, até pela história de vida dele. Foi muito famoso na altura. Quanto às características, eu acho que é um jogador muito à imagem do Alisson, ou seja, um agitador, muito rápido, muito forte nas transições. É um jogador que as suas características fazem geralmente moça no campeonato português. Eu não sei se farão num grande, porque lá está, é um jogador que, a meu ver, é muito forte nos espaços, é muito vertical, é muito rápido, é muito lançar a bola na frente e ir lá buscá-la. Não sei se a jogar pelo Sporting, como seria a jogar pelo Benfica ou pelo Porto, vai ter o espaço necessário para isso. Pegando como exemplo no jogo da primeira jornada, não sei se era o Iracunda a mudar o jogo a favor do Sporting. Ponto 1, naquele relevado. Ponto 2, contra uma equipa tão fechada como o Estrela. Portanto, não sei até que ponto vai ser um jogador que vai ter tanto impacto assim. Agora, parece-me claro, e até pelo que se tem falado, numa possível saída do Katam, que não sei se ainda vai acontecer ou não, e lá está, com a provável saída do Pedro Gonçalves, parece-me haver de facto uma vaga ali naquela zona, mas lá está, acho que é uma solução de recurso. Todos sabemos quem era o primeiro alvo do Sporting para aquela posição, que por um motivo ou por outro não foi possível, e o Iracunda foi um bocadinho a solução possível, não é? Uma solução de recurso. Obviamente desejo-lhe toda a sorte e todo o sucesso, porque o sucesso dele será obviamente o sucesso do Sporting também, mas não sei se será por aí que o Sporting vai elevar tanto o nível, mas é um jogador sem dúvida alguma interessante. Até lá está, foi a aposta do Bayern. É verdade que nunca jogou na equipa principal, mas o Bayern de Munique não nos acostumou a falhar nestes alvos, não é? A contratar flops. Portanto, alguma coisa devem ter visto no jogador. Portanto, sim, é uma contratação que me agrada. Agora, não olho para o Iracunda como
como quase um salvador da pátria, e agora sim termos aqui um abre-latas, um craque no plantel. Não é assim que eu vejo. Obrigado por estarem desse lado. Sigam o Leão de Sofá nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até ao próximo jogo. Quando o primeiro golo entrar, vai chover tanta emoção que A todos nova época só perde quem não vê. Onde é que se vê? é na Sport TV. É aqui na Sport TV. Adere já na tua box. Isto é Leão de Sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de Sofá.